Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos dar continuidade aqui, nosso segundo dia. O tema é limpo ao altar. E a leitura está em 2 Crônicas 7, Romanos 12, de 1 a 2. Fiz um resumo aqui do 2 Crônicas 7. E agora nós vamos para Romanos 12, do 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. A maioria das pessoas ora pedindo o fogo de Deus. Mas Deus procura primeiro um altar preparado. Porque na Bíblia, o fogo nunca vinha primeiro. O altar vinha primeiro. E hoje é sobre isso que nós vamos estudar. Não é sobre pedir mais unção. Amém? É sobre preparar o lugar onde Deus deseja habitar. E eu já quero começar assim, ó. Quero que vocês respondam para mim. Se Deus resolvesse derramar agora, tudo que ele tem para sua vida, o seu altar suportaria? Sim ou não? Não precisa me responder. Você vai responder aí para Deus. O seu altar suportaria? Gente, por que é uma pergunta que quase ninguém faz? Essa. Todo mundo pergunta assim, ó, como que eu recebo mais de Deus? O que é que eu faço para ter mais unção? Como é que eu faço para ter mais dons? Mas quase ninguém pergunta assim, Senhor, eu estou preparado para sustentar aquilo que o Senhor quer derramar na minha vida? Senhor, eu estou preparada para sustentar o que eu venho pedindo? E é aqui que está uma das maiores revelações das Escrituras. Deus nunca derrama sua glória sobre qualquer altar. Deus nunca derrama sua glória sobre qualquer altar. Ele derrama sua glória sobre altares limpos. O fogo sempre responde ao altar. Existe um padrão que atravessa toda a Bíblia. Deus nunca envia um fogo aleatoriamente. Ai, que lindo. Vou vir Marjorie ali, vou enviar um fogo ali. Não é assim que funciona. O fogo sempre responde a um altar preparado. Presta atenção nas escrituras para você ver. Abraão preparou o altar antes de entregar Isaac. Elias restaurou o altar antes do fogo consumir o sacrifício. Salomão consagrou o templo antes que a glória do Senhor o enchesse. Os discípulos permaneceram em oração e unidade antes que línguas como de fogo descessem sobre eles. Isso revela um princípio espiritual imutável. É imutável. Deus não procura espetáculo. Deus procura preparação. Então não adianta tentar fazer tudo lindo, maravilhoso, colocar uma música maravilhosa, colocar ali telão, sabe? Arrumar muita gente, fazer aquela divulgação linda e perfeita, ficar lá orando em línguas, achando que está abafando, se o altar não estiver preparado. O fogo não desce. O fogo não desce. Quantas pessoas aqui vivem pedindo fogo, mas Deus continua perguntando assim, cadê o altar? Onde é que está o altar? O fogo nunca foi o início da história. Sempre foi a resposta de Deus para um coração preparado. É isso que é o fogo. Vocês estão conseguindo compreender? É forte demais isso, sabe por quê? Porque existe algo que a maioria dos cristãos nunca percebeu. A gente passa anos pedindo que Deus envie o fogo, não é verdade? Mas Deus nunca prometeu derramar fogo sobre qualquer altar. Não é todo mundo que irá receber. Não é todo mundo.
Eu preciso te dizer essa verdade. Deus procura um altar que consiga sustentar a sua presença. Talvez você esteja orando pela resposta errada. Talvez o problema nunca tenha sido a ausência do fogo. O fogo, ele está sempre disponível. Talvez Deus esteja esperando aquilo que você ainda não entregou. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? A maioria imagina o altar apenas como um lugar da igreja. Mas no Novo Testamento, isso muda completamente. O altar deixa de ser um lugar e o altar passa a ser uma pessoa. Romanos 12 muda toda a compreensão do Antigo Testamento. Paulo diz assim, ó: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, ou seja, nós nos tornamos o altar. Não é mais uma pedra, não é mais um templo físico. Agora, nossa mente é altar, nosso coração é altar, nosso corpo é altar, a sua casa, nossa casa pode ser altar, nossa vida inteira se tornou um altar para Deus. Isso significa uma verdade bem profunda, porque o estado do altar que determina a intensidade da presença. E se nós somos o altar, como é que está o estado? Existe um detalhe em toda a Bíblia que às vezes pode passar despercebido para algumas pessoas. Deus nunca enviou fogo para convencer alguém do poder dele. O fogo sempre foi resposta. Resposta. No Monte Carmelo, primeiro Elias restaurou o altar, depois o fogo caiu. Em Salomão, primeiro o templo foi preparado, para depois a glória descer. Em Atos, como nós vimos aqui, primeiro houve unidade, arrependimento, perseverança, oração. Depois vieram as línguas como fogo. O fogo nunca inicia a história. O fogo confirma um altar preparado. Uau! Uau! Vocês estão entendendo, gente, o que é isso aqui, gente? O que é isso? O que é um altar, Lu? Antes de aprender a limpar o altar, você precisa entender qual que é a função do altar. Qual que é a função do altar? Na Bíblia, um altar era o lugar de entrega, de sacrifício, de encontro, de adoração, de aliança. Dessas 5 coisas aqui. Era onde o homem se aproximava de Deus. Mas existe algo que poucas pessoas observam. É que Deus nunca aceitava qualquer sacrifício. Primeiro, o altar precisava estar preparado, não era qualquer sacrifício. Todo altar exige uma entrega. Em Gênesis 22, a primeira grande lição sobre altares é dada por Abraão. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Quando Deus pede Isaque, Deus não estava apenas pedindo um filho. Deus estava perguntando assim: quem ocupa o primeiro lugar no seu coração? Não, gente, presta atenção aqui, porque é forte demais isso aqui. Meu Deus do céu, presta atenção, olha só. Isaac não era o que Deus estava realmente pedindo. Deus estava perguntando assim, ó, quem ocupa o primeiro lugar do seu coração? Porque Isaac havia se tornado a maior promessa de Abraão. E existe algo extremamente profundo aqui, que Deus não quis matar Isaac. Deus queria matar a idolatria que poderia nascer dentro de Abraão. Quem entendeu isso aqui? Deus estava preocupado com a idolatria. Sempre que uma bênção ocupa o lugar do Deus da bênção, ela deixa de ser um presente e se torna um ídolo. Anota isso. Anota isso. Sempre que uma bênção ocupa o lugar do Deus da bênção, ela deixa de ser um presente e se torna um ídolo.
Por isso que Deus pede Isaac. Não porque Deus precisa de sacrifício, gente. Não. Mas porque Deus nunca divide sua glória. Agora responda com sinceridade. Responda com sinceridade. Se Deus pedisse agora, hoje, aquilo que você mais ama, você entregaria? Você entregaria? Ou você descobriria que aquilo que Deus está pedindo já ocupa o lugar que pertence somente a Deus? Ou você descobriria que essa bênção ocupa o lugar do Deus da bênção? Mas Deus está falando demais aqui, vocês não têm noção como que eu tô. Perceba uma coisa impressionante. Abraão sobe o monte carregando madeira. Isaac sobe carregando a madeira. Séculos depois, outro filho subiria outro monte carregando outra madeira. Abraão apontava para Cristo. Todo altar do Antigo Testamento anunciava a cruz. Isso é uma revelação para vocês. Agora vamos lá. Nós precisamos limpar o altar, certo? Imagine um cirurgião. Vamos sair da caixinha aqui. Imagine um cirurgião. Um cirurgião, ele possui uma enorme capacidade de salvar a vida. Ele tem uma vida ali nas mãos. Ele pode salvar ou ele pode acabar com essa vida. Mas o cirurgião, antes de operar, ele não opera em qualquer mesa. Ele não opera em uma mesa contaminada. Ele primeiro esteriliza tudo. Até ele não coloca nem o avental. Ele estica os dois braços para frente assim, e outra pessoa vem por trás e coloca o avental nele e amarra. Depois, ele realiza a cirurgia. Não porque ele perdeu a capacidade, a inteligência, o poder dele de fazer a cirurgia, mas porque existe um ambiente adequado para a vida humana, né? Para poder estar ali preparando, fazendo todo o procedimento. E é assim que acontece espiritualmente com a gente. Deus é muito poderoso e continua poderoso. Mas ele prepara o altar antes de manifestar sua glória. Ele precisa de um altar preparado para manifestar sua glória. Por que que o fogo desceu em 2 Crônicas 7? Por quê? Vocês meditaram na palavra, e eu resumi ela aqui agora. Leia o contexto. O templo havia sido concluído, o altar estava pronto, os sacerdotes estavam em ordem, o povo estava em adoração. Salomão terminou sua oração. Somente então o fogo desceu do céu. Olha só, gente. Observe aqui a sequência. Não foi fogo depois altar. Foi exatamente o contrário. Primeiro houve uma preparação, depois a manifestação. E aqui existe uma lei espiritual. O fogo responde ao altar, nunca ao contrário. Por isso que quando a gente vai entrar em oração aqui, eu sempre falo com vocês, gente, nós precisamos louvar, gente, nós precisamos entender a palavra primeiro, depois nós precisamos orar, porque tem gente que já entra na hora, já liga a live, já vai falando, já vai, ó, nem em aula nossa de mentoria, eu já entro dando a aula. Eu sempre coloco o Senhor em primeiro lugar. Por isso que vigília, a gente tem que estar ali primeiro contando os testemunhos, primeiro falando a palavra, primeiro para depois a gente vir orando em línguas e manifestando a presença para a glória descer. Não é assim, tem um princípio espiritual, tem uma ordem. O mundo espiritual não é bagunça. O mundo espiritual é seríssimo. É seríssimo. Deus, ele não envia fogo sobre ruínas. Em 1 Reis 18, quando Elias chega ao Monte Carmelo, ele encontra um altar destruído, certo?
a história de Elias, né? Quando ele chega no Monte Carmelo, ele encontra um altar totalmente destruído. Antes de orar, antes de desafiar os profetas de Baal, antes do fogo, a Bíblia diz: então Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Isso aqui é extraordinário. Quem assistiu à série Jezabel aqui, levanta a mãozinha para mim, por favor. Quem assistiu a série, a desistiu, a Melanie não. Eu até sugeri para vocês assistirem, né? Por quê? Porque quando você assiste a série completa, eu assisti a série completa, gente, eu fiquei imersa, sabe? Quando as coisas é do Senhor, assim, gente, eu amo. Mas eu amo, eu não gostava nem de ler a Bíblia, agora eu amo. O que acontece? Quando você assiste uma série, você consegue entender melhor as coisas. Teve uma preparação para poder construir o altar. Para depois, o povo estava tudo lá esperando. Elias poderia simplesmente pedir fogo. Ele era o profeta, ele poderia, mas ele não fez isso. Primeiro ele restaurou, porque Deus não derrama sua glória sobre aquilo que ainda não foi restaurado. E o que Elias faz? Elias pega 12 pedras. Existe um significado das 12 pedras. Cada pedra representa uma tribo de Israel. E por isso ele pega 12. Embora o povo estivesse totalmente ali dividido, né, politicamente, Deus ainda os via como um só povo. E aí ele pegou as 12 pedras e restaurou o altar, representando uma vida inteira sendo colocada novamente diante de Deus. Não era apenas uma área, era tudo. Então presta atenção. Tem pessoas querendo que Deus restaure o casamento, outras querendo restauração financeira, outras querendo cura, mas Deus começa restaurando o altar. Porque quando o altar é restaurado, tudo ao redor começa a entrar em ordem. Então, eu quero que você faça uma reflexão agora. Será que estamos pedindo fogo enquanto Deus continua esperando que nós preparemos o altar? Será que o fogo não desceu como gostaríamos? Porque Deus está esperando um altar bem preparado? Ah, como é que eu vou saber, Lu? Primeiro você precisa saber o que contamina um altar. O altar, ele não fica sujo apenas por pecados visíveis, não, tá? Não é só isso que suja um altar, ok? Existem impurezas invisíveis que são muito mais perigosas. O primeiro de todos chama-se orgulho. É quando Deus deixa de ocupar o centro e o eu assume o lugar. O orgulho não é apenas pensar que é melhor que os outros, não. O orgulho aparece quando achamos que não precisamos mudar. É quando paramos de aprender. É quando deixamos de aceitar correção. É quando sempre temos uma justificativa para tudo. Com certeza vocês conhecem alguém assim. O orgulho, ele é tão sutil que consegue usar até a espiritualidade. Tem pessoas orgulhosas da própria humildade. Orgulhosas porque oram demais, orgulhosas porque jejuam demais, orgulhosas falando que Deus fala com elas o tempo todo, orgulhosas porque pregam, porque conhecem a Bíblia, mas Deus nunca unge uma reputação, não. Deus, ele gosta, ele unge, é corações quebrantados. É corações quebrantados. Imagine um copo completamente cheio de água. Imagina aí, um copo cheio, lotado de água. Você pode derramar mais água nesse copo se ele já está cheio? Não, né? Primeiro ele precisa esvaziar, certo? Assim é o orgulho. Quem acha que já sabe tudo, nunca recebe aquilo que Deus ainda quer ensinar. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, porque isso aqui é seríssimo. Às vezes,
Deus quer te ensinar numa reunião simples. Às vezes o Senhor quer te ensinar numa reunião como a nossa aqui, com poucas pessoas. Só que você está esperando receber numa live de alguém famoso, num culto que vai pregar um pregador que veio de fora, num culto que vai pregar alguém que é famoso nas redes sociais. E Deus está no simples. Deus está naquela igrejinha que tem pouquíssimas pessoas para poder falar com você. Eu não estou falando que ele não está indo nos outros lugares, tá? Por favor, prestem atenção no contexto. Eu disse que às vezes Deus quer te ensinar algo num local simples, numa reunião pequena. E você está com orgulho, esperando que as coisas aconteçam num local grande demais. Às vezes você não quer participar de uma oração na casa de uma irmã, achando que será perca de tempo e que ali Deus não pode ter uma revelação poderosa para você. Então, cuidado com o orgulho, porque ele é o primeiro que contamina o altar. É o primeiro que contamina o altar, é o orgulho. Quando alguém te corrige, sua primeira reação é ouvir ou se defender? Hoje eu estou fazendo vocês pensarem bastante. Quando alguém te corrige, sua primeira reação é ouvir ou defender. O orgulho faz a pessoa proteger a própria imagem. Ela justifica, ela se defende. A humildade faz a pessoa proteger o próprio coração. Ela escuta, ela aceita. Segundo contaminante, segunda coisa que contamina o altar, religiosidade. Religiosidade. O povo faz tudo corretamente, mas sem relacionamento com o Senhor. Faz tudo certo. Religiosidade é quando fazemos as coisas para Deus, mas deixamos de caminhar com Deus. É cumprir tarefa espiritual. Cumprir tarefa. Ir na igreja, orar, jejuar, sabe? Mas não tem comunhão com o Senhor, com Deus. É você cumprir tarefas sem o coração estar envolvido, sem relacionamento, entendeu? É quando sua rotina substitui relacionamento. Tipo, hoje é segunda, então, vamos ver, hoje é segunda, hoje é dia de estudo da palavra na igreja. Amanhã é quarta, é dia de culto. Quinta-feira tem célula. Sexta-feira também tem culto. Domingo, é isso, é você cumprir uma rotina e substituir, e você está mais religiosa do que tudo. Porque em sua casa, sua família, e sua intimidade. Jesus nunca condenou quem orava, quem jejuava, quem conhecia as palavras, nunca. Ele condenou quem fazia tudo isso, mas tinha o coração longe de Deus. Em Mateus 15:8 fala assim, ó, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso. Porque cadê o seu secreto? Cadê o seu momento só você e Deus? Cadê? Imagina uma grande empresa. Todos os dias, o funcionário chega às 8 horas, cumpre suas tarefas, responde e-mail, participa das reuniões e vai embora às 6 horas. Ele chega às 8 e sai às 18. Ele conhece todas as regras da empresa, o que pode fazer, o que não pode fazer, qual que é as tarefas dele, mas ele não conhece o dono da empresa. Aí, você imagina o filho do proprietário. Ele talvez nem trabalhe ali todos os dias, ele vai ali de vez em quando, mas ele conhece o coração do pai. Ele sabe o que ele gosta, o que o entristece, o que alegra. Ele tem intimidade. É assim que vivem muitos cristãos. Vivem como funcionários de Deus, cumprindo
as escalas, participando dos cultos, servindo nos ministérios, cantando, pregando, mas nunca desenvolveram intimidade com o Pai. Se Deus quiser descer o fogo agora, o altar deles não sustenta. Eles sabem o que precisam fazer, mas eles não conhecem o coração daquele para quem fazem as coisas. Religiosidade trabalha para Deus. Relacionamento caminha com Deus. O funcionário pergunta assim: o que eu preciso fazer? Que dia que é? Eu vou, eu quero participar. O filho pergunta: pai, o que está no teu coração? E essa é toda a diferença. Porque o religioso, gente, ele conhece os versículos. Só que o filho conhece a voz do pai. O religioso sabe quando precisa levantar as mãos, quando precisa cantar. Mas o filho sabe quando o pai está em silêncio. Vocês estão conseguindo entender? O religioso, ele frequenta o culto, mas o filho carrega Deus para casa. Existe uma diferença enorme entre visitar a presença e habitar nela. E habitar nela é uma diferença muito grande. Se hoje Deus retirasse o seu cargo, eu não sei aqui quem tem cargo na igreja ou não, mas se hoje Deus tirasse, assim, o seu ministério, ou então todas as atividades que você exerce na igreja, você continuaria buscando a presença dele com a mesma intensidade? Presta atenção na pergunta. Se Deus tirasse hoje o seu cargo, o seu ministério e todas as atividades que você exerce para Deus, você continuaria buscando a presença dele com a mesma intensidade? Em casa, você buscaria com a mesma intensidade? Você iria para dentro do secreto naquele horário, ficaria ali 1 hora de joelho orando, ou em pé, ou sentado, não importa. Você ficaria ali 1 hora orando? Você ficaria lendo a palavra? Quantas vezes você já leu a Bíblia esse ano? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Então você continuaria buscando a presença dele com a mesma intensidade? Se a resposta for não, talvez o seu relacionamento tenha sido substituído pela religiosidade. Não, não, Lu. Se eu não estivesse na igreja esse tanto de tempo que eu estaria fazendo minhas coisas. Eu não teria tempo para ficar lendo Bíblia, não. Eu não teria tempo, mas você tem tempo para ajudar na igreja, você tem tempo para. Você está entendendo agora o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender? A religião faz pessoas ocupadas, mas a intimidade forma filhos. Isso é que Deus procura, filhos. Eu preciso que vocês reajam se vocês estão entendendo. Deus procura filhos. Isso é muito sério, gente. O que nós estamos estudando aqui é muito sério. O terceiro contaminante é pecados escondidos. É aquilo que ninguém vê, mas Deus vê. São aqueles pecados que só o Senhor vê, sabe? Às vezes nem são ações, às vezes são pensamentos mesmo. Pensamentos alimentados diariamente. Desejos, mentiras, falta de integridade, coisas escondidas atrás da porta fechada. Sabe? Aquelas coisas que ficam escondidas atrás da porta fechada? Igual uma parede linda, recém-pintada. Por fora ela está perfeita, mas dentro existe um vazamento ali constante. Durante semanas ninguém percebe, né? Mas aí a parede começa a rachar, começa a dar mofo. E o problema é que nunca começou do lado de fora, que começou escondido. É exatamente assim que o pecado trabalha. Ele primeiro destrói dentro, depois ele aparece por fora. Então, o terceiro contaminante são pecados escondidos. O quarto contaminante são ressentimentos. Um altar cheio de mágoa, que produz fumaça e não fogo. Ressentimento é isso, é você carregar pessoas dentro do coração que Deus já mandou embora da nossa vida. É reviver uma dor antiga.
É conversar mentalmente com alguém que nem está presente. Gente, eu já falei várias vezes sobre mágoas, né? Dando exemplo de lixo. Você sabe que eu adoro dar exemplo de lixo. Mas é a mesma coisa também de alguém segurando um saco de cimento de 20 quilos. No primeiro minuto consegue. Depois de uma hora o braço dói. Depois de um dia é insuportável. Agora você imagina carregar esse peso durante anos. Isso é que a mágoa faz. Quem sofre não é quem machucou, não, é quem decidiu ficar carregando peso. O perdão não vai mudar o passado. A gente sabe disso, porque não tem como voltar lá atrás. Mas impede que o passado continue controlando o futuro. Joga o peso fora. Joga o peso fora. O quinto contaminante é a idolatria moderna. Você sabe o que é idolatria moderna? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence somente a Deus, somente a Deus. Então pode ser dinheiro, aprovação, sucesso, ministério, rede social, né? Instagram, Facebook, TikTok, controle, ego, tudo que ocupa o lugar que pertence somente a Deus é idolatria. Romanos 12 fala assim, ó, muda completamente o conceito de altar. Por quê? Porque Paulo não diz apresente seus cultos, apresentem suas ofertas, apresentem seus dons. Paulo não diz isso. Ele diz assim: apresentem vocês mesmos. E essa talvez seja uma das frases mais fortes da Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus nunca quis apenas aquilo que fazemos. Ele sim aceita, mas ele sempre quis quem somos, sacrifício vivo. Aqui existe um paradoxo, gente. Porque no Antigo Testamento o sacrifício morria, né? E no Novo Testamento o sacrifício continua vivo. Por quê? Alguém saberia me responder por quê? Vocês dormiram? Marjorie respondeu, porque somos nós mesmos. Isso aí, Marjorie. Sabe por quê? Porque todos os dias nós precisamos morrer para nós mesmos. Todos os dias, anota isso, nós somos um sacrifício vivo, porque todos os dias nós precisamos morrer para nós mesmos. Ai, como que eu vou morrer todo dia? Hoje você vence o orgulho, amanhã ele tenta voltar. Hoje você perdoa, amanhã surge outra oportunidade para você perdoar. Hoje você entrega a sua vontade, amanhã Deus te pede outra. Ser sacrifício vivo significa permanecer continuamente no altar. Lembra que eu falei isso com vocês? Que a gente precisa se santificar todos os dias? Pedir perdão todos os dias? Reconhecer o que eu fiz hoje? Lembra as nossas tarefas de ontem, as perguntas? Senhor, o que eu fiz hoje que eu te magoei? Senhor, o que eu fiz hoje que eu não deveria ter feito? Então é isso. Perceba uma coisa, gente. Paulo não manda colocar o sacrifício sobre o altar. Paulo transforma o próprio cristão no altar e no sacrifício ao mesmo tempo. Antes existia duas coisas, o altar e a oferta. Agora existe apenas uma. Nós somos os dois. Nós somos o altar onde Deus deseja habitar e somos também aquilo que precisa ser entregue. Tá bom, Lu, me ensina como que eu vou limpar o meu altar, porque eu quero me limpar o meu altar, porque eu quero receber o fogo de Deus. Primeira limpeza, confissão. Então é todo dia. Aquilo que nós escondemos continua nos dominando. Nunca esqueça disso. Aquilo que a gente confessa perde força. Aquilo que a gente confessa perde força. Então confesse, se arrependa. Ok? A segunda limpeza é isso, é arrependimento verdadeiro. É mudança de direção.
Arrependimento verdadeiro é mudança de direção. A terceira limpeza é perdão. A mágoa ocupa espaço que pertence ao Espírito Santo. Salva essa frase. Mágoa ocupa espaço que pertence ao Espírito Santo. Lembra disso sempre, porque você lembrando disso sempre, você não vai continuar com mágoa no teu coração. Quando você lembrar que você está ali, ocupando o lugar do Espírito Santo, sabe? Com outra coisa, ocupando um lugar que deveria ser do Espírito Santo, você está guardando mágoas. Aí você começa a agir diferente. Aí você começa a agir diferente. Quarta limpeza, a renovação da mente. Romanos 12 continua dizendo: transformai-vos pela renovação da mente. Gente, a gente estudou já muito sobre isso, gente. Antes de mudar o comportamento, você precisa mudar seu pensamento. Você precisa pedir a Deus para te transformar. Não tem como. Eu luto com isso na minha casa. É uma mente muito diferente. Não adianta bater de frente. Então, você acaba se separando, assim, sabe? Pede Deus para mudar o teu pensamento. A quinta limpeza. Retire aquilo que compete com Deus. Faça perguntas. Fala assim, quem ocupa meus pensamentos? Quem que determina meu humor? Não, gente, faz essa pergunta aí agora. Quem que determina o seu humor? O que que controla as suas decisões? Aonde você gasta o seu tempo? O que que alimenta a sua mente? Faça essas perguntas. Porque aquilo que domina seu coração está ocupando o seu altar. Simples assim. Então, retire aquilo que compete com Deus. O altar sempre atrai alguma coisa, pessoal. Todo altar atrai uma presença. Na Bíblia, altares atraíam Deus. Mas altares pagãos também atraíam influências espirituais contrárias. Hoje acontece exatamente igual. Nada mudou. Só que hoje, no nosso coração, que é um altar, certo? Sempre está sendo ocupado por alguma influência. Ou pela palavra, ou pela cultura, ou pela carne, ou pelo espírito. Nunca existe vazio espiritual, nunca. Sempre tem alguma coisa ocupando. O que está ocupando o teu coração? Um jardim abandonado também nunca fica vazio. Se você não planta flores nele, as ervas daninhas crescem lá sozinha. Do nada elas surgem lá. O coração também funciona assim. Se não for cultivado pela palavra, se a gente deixa de estar aqui em oração, se a gente começa a esfriar, não participar das coisas, será ocupado naturalmente pelas preocupações, pelas distrações, pelos desejos desordenados. E o fogo precisa ser mantido. Como que você vai manter o fogo? Depois de limpar, depois de preparar o altar. Em outros textos do Antigo Testamento, Deus ordena que o fogo do altar jamais se apague. Presta atenção, isso é uma ordem do Senhor. Isso ensina algo. O fogo desce de Deus. O fogo desce de Deus. Mas a manutenção exige uma responsabilidade humana. É nós que temos que ter a manutenção. Como? Pela oração, pela palavra, pela obediência, pela comunhão, pela santidade, pela adoração. Uma fogueira, ela não apaga de repente, não. Ela apaga porque aos poucos ninguém coloca mais lenha lá. É assim com muitos cristãos. Não perderam Deus de um dia para o outro. Foram deixando de alimentar o altar diariamente. Hoje eu não vou. Hoje eu estou cansado. Hoje eu estou com problema. Ah, eu estou desanimado. Ah, eu não estou bem hoje. E aí o que acontece?
que acontece? Vai afastando, vai afastando. O fogo vai diminuindo, o fogo vai se apagando. Aí você tem que começar tudo de novo. Você tem que começar tudo de novo. Porque você acha que o fogo de uma pessoa que está em constante comunhão, que está em constante presença, busca, que está em constante oração, adoração, está com a mesma chama de quem está um dia ou outro? Não. Vocês não falam que é autoridade espiritual? Que autoridade espiritual uma pessoa tem se ela não tem um altar? Como é que ela vai expulsar um demônio se manifestar do lado dela? Como é que ela vai declarar cura diante de uma pessoa? É muito sério tudo isso. O que acontece quando o altar está limpo? A presença de Deus encontra espaço, a presença do Espírito Santo encontra espaço. Porque antes, a mágoa estava ali impedindo ele de entrar, como é que ele vai entrar? Não tem como. A mágoa tem que sair para ele entrar. A voz de Deus fica mais clara para você. Você entende com clareza a voz do Senhor. O discernimento aumenta. Você entra no lugar, você sabe se você pode permanecer ali ou não, se é um ambiente agradável ou não. Quando você conhece uma pessoa e você tem discernimento, sem julgamentos, tem discernimento, você sabe se é uma pessoa boa ou não. A sua consciência, ela fica mais sensível. A sua obediência, ela se torna natural. Pode vir várias propostas para você, você não troca pelo seu propósito, você não sai da linha. A paz permanece mesmo nas lutas, porque você sabe que é Deus que está ali. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Eu hoje desabafei com duas pessoas aqui, pela uma situação minha pessoal, né? Dessa questão da minha saúde. Mas eu sou obediente. Eu tenho que ser obediente. Os frutos do Espírito, eles começam a aparecer. Porque um altar limpo não produz apenas experiências para você, não. Produz transformação. E outra, um altar limpo é quando os dons vão se manifestar com mais força. É quando as experiências de sinais e maravilhas e milagres e as profecias e as coisas que precisam acontecer na tua vida vão acontecer com mais clareza. Eu quero que vocês fechem os olhos agora, por gentileza, em nome de Jesus. Eu quero que vocês fechem os olhos em nome de Jesus. E eu quero que vocês respondam com verdade. O que existe hoje sobre o altar da sua vida? De tudo que nós falamos aqui. O que existe hoje sobre o altar da sua vida? O que existe ocupando o lugar que pertence somente a Deus? Qual é a bênção que está tomando o lugar do Deus da bênção? E o que está ocupando o lugar como idolatria, por exemplo? Eu não consigo ler a Bíblia, mas eu consigo ficar no Instagram. Eu não consigo dormir cedo, mas eu não consigo ler um livro que vai me ensinar as coisas do Senhor. Então, as redes sociais estão ocupando o lugar. Existe alguma mágoa? Existe orgulho? Existe algum pecado escondido? Existe distração?
Existe idolatria? Existe uma área onde Deus ainda não pode tocar? Hoje, não estamos apenas limpando um altar simbólico, sabe? Hoje nós estamos entregando novamente toda a nossa vida ao Senhor, porque nós estamos num propósito. E esse propósito vai ter guerra espiritual, vai ter o Espírito Santo, vai ter a glória de Deus descendo. Mas para tudo isso acontecer, a gente precisa limpar o altar. E talvez hoje, Deus não queira mudar a sua casa. Você está pedindo isso, mas talvez Ele não queira mudar a sua casa. Talvez Ele queira mudar seu altar. Talvez Deus não queira mudar seu casamento. Talvez Ele queira entrar nesse casamento. Ele quer mudar quem vai entrar nesse casamento. Talvez Deus não queira mudar o seu ministério. Talvez queira mudar quem está segurando o microfone. Porque, gente, quando o altar muda, tudo ao redor muda. Então, hoje, Deus não te trouxe aqui à toa, apenas para ouvir uma mensagem. Ele te trouxe aqui para uma reconstrução. Porque altares abandonados podem ser restaurados. Altares contaminados podem ser purificados. Altares frios podem voltar a queimar. Eu não sei qual que é o seu, mas eu sei que vai ter a reconstrução. Porque o mesmo Deus que respondeu Salomão, que respondeu Elias, o mesmo Deus que enviou fogo sobre a igreja em Atos, ele continua procurando altares. Mas agora, esse altar não é de pedra. Esse altar tem nome, tem história. Esse altar tem lágrimas, tem cicatrizes. Esse altar é você. É você. E talvez essa seja a oração mais poderosa que você fará hoje. Senhor, permita que eu seja apenas alguém que visita a tua presença. É assim, gente, que vocês têm que fazer? Eu estou esperando. Não é assim. Vocês precisam ser o altar. Então, vocês têm que pedir não só a visita da presença do Senhor, você tem que pedir, faz de mim um lugar onde a tua presença deseje permanecer, Pai. Faz de mim um lugar onde a tua presença deseja permanecer. Porque o maior milagre nunca foi só o fogo cair. O maior milagre sempre foi Deus encontrar um coração onde ele pudesse habitar para sempre. E é isso que ele quer fazer hoje, amém? Amém, pessoal? Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus e pedir ao Senhor essa transformação. Porque hoje a gente está limpando o nosso altar. Porque o fogo vai descer. São 10 dias. São 10 dias poderosos, onde nós estamos orando 3 vezes ao dia, em horários proféticos. De manhã eu deixo uma oração para vocês, no grupo. 15 horas, vocês oram especificamente pelo propósito que vocês querem. E à noite, a gente faz a nossa transformação. Então, se preparem e fiquem atentos, porque durante o dia vai acontecer coisas que vocês vêm pedindo ao Senhor. Amém? Deixe a autorização de vocês aí na mente. Não precisa escrever aqui, mas deixem para vocês. Amém? Falem aí, né? Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vem Espírito Santo sobre nós. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, meu Pai amado. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, te pedindo que o Senhor visite cada vida aqui neste momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo alcance cada coração que está participando dessa oração. E comece uma obra profunda, verdadeira, irreversível, Senhor, do interior de cada pessoa aqui, Pai. Nós te pedimos que o Senhor envie os teus santos anjos para ministrarem sobre cada vida aqui representada, Senhor. Que os anjos do Senhor acampem ao redor daqueles que temem e o livrem de todo o mal, Pai. Que sejam enviados como ministros do Senhor para guardar, para proteger, para fortalecer, para conduzir os teus filhos segundo a tua perfeita vontade, Pai. Que haja um cerco, Senhor, uma muralha de fogo, Pai, ao redor deste lugar, Senhor, ao redor de cada família aqui, de cada casa, de cada pessoa que participa aqui agora online. Que toda investida do inimigo seja frustrada, que toda seta inflamada seja apagada, e que toda armadilha preparada contra os teus filhos seja desfeita pelo teu poder em nome de Jesus. Coloca os teus anjos, Senhor, à frente de cada batalha, abrindo caminhos onde parecia não haver saída, Pai. Guardando cada entrada e cada saída, Senhor, protegendo as mentes, os corações, os lares, que toda influência das trevas seja afastada e que prevaleça somente a autoridade do nome de Jesus Cristo. Que os teus anjos tragam fortalecimento para os cansados, consolo aos aflitos, Pai. Que estejam ao nosso lado por onde nós andarmos. No carro, Senhor, em cima do carro, do lado, atrás, livrando de todo mal, Pai, de toda armadilha, de todo acidente, de toda batida, de todo assalto, de tudo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, antes que o fogo venha, prepara o altar, Pai. Antes que haja manifestação do Teu poder, Senhor. Limpa aquilo que precisa ser limpo, Pai. Arranca tudo que não te agrada. Tudo. Toda impureza, todo pecado escondido, toda religiosidade, toda aparência de santidade, sem transformação verdadeira. Que nada permaneça ocupando o lugar que pertence somente a Ti, Senhor. Mostra para nós, Pai, o que é que está ocupando o lugar que pertence somente a Ti, Senhor. Pai, assim como o Senhor preparou o altar antes de enviar o fogo sobre Salomão, prepara também o altar de cada um dos teus filhos aqui. Não permita, Pai, que eles despejem apenas o fogo. Não permita, Senhor, que venha fogo sem primeiro o processo da limpeza. Que entendam que a tua glória repousa sobre um altar consagrado, separado e completamente entregue ao Senhor. Que o Senhor sonde os corações aqui agora. Que a tua luz entre nos lugares mais escondidos da alma. Peça ao Espírito Santo agora, pessoal, que seja revelado as intenções, os pensamentos, que seja revelada as motivações, os sentimentos que ainda não foram entregues completamente. Pai, revela em nome de Jesus, Pai. Revela para os teus filhos, Senhor. Que tudo aquilo que foi escondido seja colocado diante da tua presença. Porque nada permanece oculto diante dos teus olhos, Pai. Se existe orgulho, se existe mágoa, dureza, se existe rebeldia, se existe rebeldia que levanta obediência, Senhor. Gere humildade nessas pessoas, produz quebrantamento, Pai. Fala para eles se existe, Pai, frieza espiritual, Pai. Se existe acomodação, procrastinação, preguiça. Desperta fome pela tua presença, Senhor. Que ninguém permaneça da mesma maneira depois desse propósito, Senhor, de 10 dias. Hoje é só o segundo dia, Pai. Hoje está começando, Senhor.
Quebra toda resistência espiritual, derruba toda muralha construída pelo medo, pelas decepções, pelo cansaço do dia a dia, pelo cansaço dos problemas, pelas feridas, pelos traumas, pelas mentiras que foram aceitas ao longo do caminho, Pai. Que todo coração endurecido volte a sentir a tua voz. Que toda alma cansada aqui encontre descanso na tua presença, Senhor, porque é só o Senhor, Pai. Nós te pedimos que o Senhor remova toda contaminação espiritual. Lava cada vida com o sangue precioso de Jesus. Purifica os pensamentos, os olhos, os ouvidos, a boca, a mão, os pés, toda a intenção do coração. Que haja santificação completa. Que sejam quebradas todas as alianças que afastam da tua presença, Senhor. Toda amizade que destrói a fé, toda amizade tóxica, invejosa, todo ambiente que alimenta o pecado, todo hábito que aprisiona, Senhor, toda prática escondida, toda dependência emocional, toda dependência espiritual, material, tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor. Que tudo seja colocado aos teus pés. Pai, derruba todo altar estranho levantado dentro do coração, Pai. Se o dinheiro ocupou o teu lugar, Senhor, destrói esse altar. Destrói o altar que ocupou o teu lugar, Pai. Se foi o orgulho, se foi pessoas, destrói o altar, Pai. Se o pecado, a vaidade, a aparência, os vícios, se a ansiedade, o controle ou qualquer coisa recebeu mais honra do que o Senhor, que esses altares sejam completamente derrubados. Aramandastúria, labaxeira, cantariúria, estúria, labarada, cantastúria, labaxeira. Sejam completamente derrubados pelo poder do teu Espírito Santo. Que permaneça, Pai, Urianda, astúria, canta, astúria, canta, Ura cantastura la bararashira liberada da cantastura la marcha. Que permaneça, Senhor, apenas um altar, Pai. Um altar onde Cristo, Pai, seja o centro, onde a tua vontade seja prioridade. Renova também, Senhor, a nossa mente, a mente de cada uma aqui, conforme a tua palavra. Remove pensamentos de derrota, pensamentos de culpa, de inferioridade, pensamentos de rejeição, de condenação, de incredulidade, pensamentos de medo, de desânimo. Que toda mentira do inimigo seja substituída pela verdade do Senhor. Que a identidade de filho seja restaurada, que cada um saiba quem é Cristo e caminhe de acordo com essa identidade, com obediência e santidade. Pai, visita as áreas que ninguém conhece. Entra nas lembranças que ainda provocam dor, Senhor. Cura as rejeições, as perdas, os abandonos, as palavras de maldição, as injustiças sofridas e tudo aquilo que ainda produz sofrimento. Que toda acusação do inimigo seja cancelada agora em nome de Jesus. Que toda culpa que impede que essas vidas se aproximem do Senhor seja removida pela obra perfeita da cruz, em nome de Jesus. Pai, remove toda distração espiritual. Livra todo mundo aqui, Senhor, da superficialidade, da rotina sem comunhão, sem intimidade, da oração sem entrega, da obrigação de culto, de igreja sem transformação. Desperta, Pai, a paixão pela tua palavra, o prazer pela oração. Levanta homens e mulheres aqui que sejam verdadeiros altares vivos, pessoas que carregam a tua presença em qualquer lugar, pessoas que reflitam Cristo dentro de casa, no trabalho, na igreja, em todos os ambientes. Que suas vidas sejam testemunhos vivos do teu poder transformador. Senhor, que esse fogo destrua toda frieza espiritual, queime toda incredulidade, consuma toda acomodação, Pai. E que cada família representada aqui também seja alcançada, Senhor. Também seja alcançada, Pai. A família da Anaí, da Deise, do Evandro,
da Andresa, da Melanie, do Nilson, da Marjorie, da Josiane Neves, da Silvana, da Landa, da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, que cada família representada aqui, Senhor, seja transformado em altares de oração, que haja restauração nos casamentos, sabedoria para os pais, proteção para os filhos, reconciliação entre irmãos, entre familiares, paz onde existia conflito, que a tua presença, Pai, habite dentro da casa de cada um aqui, dentro da casa de cada um. Eu quero pedir também, Senhor, pela vida financeira dos teus filhos, que toda desordem seja substituída pela tua direção, Pai. Abre as portas de trabalho, Senhor. Concede sabedoria para administrar os recursos, Pai. Quebra os ciclos de escassez, Senhor. Sustenta aqui cada família, Pai, conforme a tua fidelidade, Pai. Que nunca lhes falte o pão de cada dia, Senhor. Que eles aprendam, Senhor, a depender do Senhor em todas as coisas. Fortalece também a saúde física, emocional e espiritual de cada um. Que o Senhor renove as forças, restaure as enfermidades, Pai. Fortaleça aqui seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós te entregamos cada um aqui, Pai, a tuas mãos e declaramos que a boa obra que o Senhor começou será aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor pertencem somente a Ti. Eu te agradeço, Pai, por essa aula, por esse conhecimento derramado aqui, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor falou com teus filhos, por toda a revelação que o Senhor trouxe a cada um aqui, por todo aprendizado. E te agradeço em nome de Jesus. E eu selo essa oração, selo tudo que foi falado aqui, tudo que foi aprendido aqui, tudo que o Espírito Santo derramou aqui, com o sangue poderoso do Cordeiro, o sangue que tudo pode. Senhor, guarda a nossa casa, guarda nossos filhos, coloca um manto de invisibilidade sobre eles, os protege, os livra de todo mal, Senhor. Coloca sobre nós também, Senhor, um manto de visibilidade, nos dê forças para permanecer firmes até o fim, porque o inimigo tenta querer colocar um docinho na nossa boca, o inimigo tenta querer colocar um mel na nossa boca, o inimigo tenta, mas nós vamos permanecer firmes até o fim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor.